John Salter era um professor universitário e ativista de direitos civis que, em 20 de março de 1988, estava dirigindo com seu filho, John Salter III, numa estrada rural perto de Bismarck, Dakota do Norte, quando ambos tiveram uma experiência estranha. Eles se viram misteriosamente desviando da rota original, percorrendo uma estrada secundária, sem saber como chegaram lá. O tempo pareceu ter se perdido, e nenhum dos dois conseguia se lembrar do que havia acontecido nas últimas horas. Durante os dias seguintes, ambos começaram a recordar, gradualmente, flashes de memórias fragmentadas, como se estivessem se recuperando de um bloqueio mental. De acordo com Salter, as lembranças que emergiram ao longo do tempo apontaram para um encontro com seres extraterrestres. Ele descreveu os alienígenas como humanoides, baixos, de pele clara e cabeças grandes, diferindo de muitos relatos que falavam de seres com aparências mais ameaçadoras. Segundo Salter, esses seres demonstravam uma atitude amigável e comunicavam-se telepaticamente, transmitindo uma sensação de tranquilidade e segurança. Durante a suposta abdução, Salter relatou que tanto ele quanto seu filho foram submetidos a procedimentos médicos, mas que, ao contrário de outras abduções, essas intervenções pareceram ter um caráter benéfico. Salter afirmou que, após a experiência, ele percebeu melhoras significativas em sua saúde física. Por exemplo, uma antiga cicatriz de operação começou a se regenerar, algo que ele e outros médicos consideraram inexplicável. Ele também alegou que sua resistência física e mental havia melhorado, o que levantou a hipótese de que os alienígenas teriam realizado uma espécie de cura em seu corpo durante o encontro. Além das lembranças de procedimentos médicos, Salter e seu filho também relataram terem sido levados a uma nave alienígena. O ambiente interno, conforme descrito por Salter, era extremamente limpo e organizado, com superfícies lisas e brilhantes, e uma atmosfera de grande serenidade. Lá, os alienígenas os teriam observado de perto, mas sem mostrar qualquer hostilidade. Em vez disso, Salter sentiu uma conexão emocional forte com os seres, como se eles estivessem tentando transmitir uma mensagem pacífica e de progresso espiritual. Essa percepção o levou a acreditar que eles não eram invasores, mas visitantes com intenções de ajudar a humanidade. O impacto psicológico e emocional da experiência em Salter foi significativo. Ele começou a explorar mais profundamente o fenômeno ufológico, tornando-se um defensor ativo da ideia de que os extraterrestres poderiam estar envolvidos no desenvolvimento e no bem-estar da humanidade. Ele escreveu artigos e deu palestras sobre sua experiência, destacando o caráter positivo de sua abdução, o que era uma mudança notável em relação ao tom mais negativo de outros relatos de abdução alienígena, que muitas vezes envolviam medo e sofrimento. Um aspecto interessante do caso é o contexto de vida de John Salter antes do evento. Como ativista dos direitos civis, ele já havia passado por situações intensas e desafios físicos e psicológicos, o que levanta questões sobre como esse histórico pessoal poderia ter influenciado sua experiência. No entanto, para Salter, o encontro não foi uma manifestação de traumas passados, mas sim uma intervenção externa genuína, que o transformou tanto fisicamente quanto espiritualmente. O caso de Salter também ganhou notoriedade devido à sua posição acadêmica e seu prestígio como intelectual. Diferente de muitos outros relatos de abdução, que vinham de indivíduos sem grande projeção pública, o testemunho de Salter recebeu mais atenção justamente por ele ser uma figura respeitada. Isso também trouxe ceticismo por parte de críticos, que questionaram se o caso não poderia ser fruto de alucinações ou falhas de memória, exacerbadas pelo estresse ou outras condições psicológicas. Apesar das críticas, Salter continuou a defender a veracidade de sua experiência até o fim da vida. Ele afirmou que o evento mudou sua visão de mundo, levando-o a acreditar que os extraterrestres estavam monitorando a Terra com o intuito de ajudar a humanidade em sua evolução espiritual e tecnológica. O caso de John Salter se destaca na ufologia pela ênfase em uma abdução benigna, associada a uma cura e a um propósito de melhoria, ao contrário de relatos mais sombrios que dominaram o discurso popular sobre o fenômeno alienígena na década de 1980. Esse incidente se tornou um dos exemplos mais curiosos de como o fenômeno das abduções pode ser interpretado de maneiras diversas, dependendo das experiências pessoais dos envolvidos e das crenças culturais e sociais de cada um.